Daí a gente começa na hora certa. Gente, eu não consigo ver mais vocês. Está dando para ver a minha tela? Sim. Tá excelente, Carol. Ótimo. Então, só estou esperando. Bom, gente, então, falta um minutinho aqui para a gente começar. Bom, chegou. Bom dia a todos. Hoje é uma das reuniões que são temas diversos, né? E que pode ser da descentralização, pode ser tema de educação médica. Então, eu trouxe um tema de contracepção masculina, sobre as novidades, que é uma coisa que a gente não discute, né? Contracepção masculina. Então, essa aula é baseada no 4º Congresso Internacional de Contracepção Masculina, que aconteceu em Nova York, agora dia 6 de junho, e foi organizado pelo Population Council. Bom, então, nossa agenda vai ser isso, o que existe atualmente para os homens, se os homens estão interessados em novos métodos contraceptivos, será que as mulheres confiariam no uso de métodos contraceptivos pelos homens, quais contraceptivos hormonais estão em desenvolvimento, quais os contraceptivos não hormonais estão em desenvolvimento e as dificuldades a serem superadas. Então, o que existe atualmente para os homens? Então, pensando em toda essa lista, né, de mulheres e homens aqui, onde pericoital, ou seja, no momento da relação sexual, eu vou ter os métodos de contracepção, eu vou ter diafragma, espermicida, os preservativos, né? Aqui, os métodos de curtação, pílula, anel, adesivo, homem não tem nada. Aqui eles colocaram o medium acting, né? Seria o de ação moderada, ou de duração moderada, duração média, né? Não, nem em longo prazo, nem de curta duração, seria já os injetáveis de 3 meses, por exemplo, longação, implante DIU e os cirúrgicos. Então, quando a gente olha para o lado do homem, olha como que fica pouca coisa. Então, nós temos o coito interrompido, que tem 22% de falha, nós temos o preservativo externo ou masculino, 2 a 18% de falha, e nós temos a vasectomia, de 0,1 a 0,15% de falha. Então, nós só temos 3 métodos em comparação com todos os outros que são disponíveis para mulheres. Então, a gente viu que tem muito pouca coisa disponível para os homens. Bom, e será que eles estão interessados em novos métodos contraceptivos? Esse é um estudo clássico que todo congresso que fala de contracepção masculina, eles usam. Isso aqui é uma pesquisa de mercado. Apesar de ter sido feito no Brasil, não foi nenhuma feito dentre os países, né? O Brasil está aqui no meio, não foi feito por nenhuma universidade brasileira. E quem fez na época foi a Schering de Berlim, na época, né? A Schering alemã. Então, percebam assim, desejo de usar, olha, variando, né, de 28% na Indonésia até mais ou menos 69% na Alemanha. Desculpa, 71% na Espanha. Veja o Brasil, quase 63% de desejo de usar novos métodos de contracepção masculina. Bom, e quando a gente olha, o que eles gostariam de usar? O preto mais escuro é pílula, o médio seria gel, o cinza médio seria injeção e o claro implante. Vocês percebam claramente que a pílula domina praticamente todos os países, com exceção da Alemanha, que o implante fica muito próximo, né? A França também próxima, a Espanha próxima, a Suíça também, mas o resto a pílula domina com folga. E perguntando qual seria a frequência de administração, vejam, o cinza claro é quem deseja usar novos métodos de contracepção masculina e o escuro, né, o preto aqui é quem não deseja. Veja que
a maior parte gostaria de uma coisa uma vez por ano. Né? Bom, e daí existe essa revisão sistemática. Essa revisão sistemática de 2021, ela analisou todos os estudos, tanto aqueles que são participantes de ensaios clínicos de contraceptivos masculinos, quanto aqueles estudos de contraceptivos hipotéticos. Você fala, olha, se eu fosse desenvolver um contraceptivo, você gostaria de usar, se ele fosse um implante, um gel, uma pílula? Então, vejam, quando eu pego entre os participantes de ensaio clínico, de 34% a 82%, e entre participantes de estudos sobre contracepção hipotética, 14% a 83%. Nos Estados Unidos, né, essa pesquisa foi feita até na Carolina do Norte, na cidade de Durham, em 2019, 80% dos homens nos Estados Unidos estão procurando contracepção e eles falam que eles usariam novos métodos contraceptivos. Então, aparentemente, tem público. Bom, aí vamos lá. Será que as mulheres confiariam no uso de métodos contraceptivos pelos homens? Por que eu faço essa pergunta? Eu faço essa pergunta porque se o homem não estiver usando, quem engravida é a mulher. Então, é o corpo dela e a vida dela que mais vai sofrer mudanças. Por isso que isso, entre o meio, né, das pessoas que fazem contraceptivo, é uma coisa que há grupos que acham que a mulher vai confiar e outros que acham que a mulher não vai confiar e que, na verdade, que o homem vai estar cuidando do seu controle de fertilidade, assim como a mulher. E, eventualmente, eles podem estar usando um método só, mas, na maioria das vezes, cada um vai estar cuidando do seu controle da sua contracepção. Então, olha a confiança no uso de contraceptivos masculinos pelos parceiros por parte das mulheres. Então, varia nessa revisão sistemática de 43% a 94% das mulheres. Eu falei, essas 94% estão muito, crentes, né? Que vai dar tudo certo. Bom, e aí, o que nós temos? Então, a gente sabe que existe pouca coisa. Homens estão interessados em novos métodos contraceptivos. Pelo menos metade das mulheres confiaria no uso de métodos contraceptivos pelos homens. E o que a gente tem em desenvolvimento? Então, antes da gente entrar nisso, né, porque muitos residentes ou pessoas que não têm acesso a como desenvolve uma droga, às vezes não têm essa noção. Então, vamos pegar primeiro a parte de pré-clínica total, né? Então, de 10 mil a 15 mil princípios ativos, quando eu estou ali naquela parte laboratorial, eu vou conseguir, desses 250 vai para a fase pré-clínica em animais. Então, olha o quanto já depurou. Isso vai de 3 a 6 anos. Depois, desses 250 compostos, só 5 consegue para a fase clínica. E a fase clínica, nós temos a fase 1, onde eu vou ver a dose que eu vou usar, vou ver a farmacocinética, já vou ver algum ponto de toxicidade, né, efeitos adversos iniciais. Vejo, por exemplo, quando é contracepção, a taxa de inibição da ovulação. Vejo, por exemplo, na mulher, no caso, né? Vejo, por exemplo, padrão de sangramento na mulher. Então, essa é a fase 1. Se na fase 1 mostrar um sinal que vai bem, eu seleciono a melhor dose e vou para a fase 2. Posso ir com 2 doses, se eu quiser. Aí, olha o quanto aumenta de voluntários, vai para 100 a 500. E aqui eu já começo a ver o meu desfecho clínico, eu já vejo gravidez, eu vou ver melhor qual das 2 doses inibe mais ovulação, posso ver qual das 2 doses vai ter o melhor padrão de sangramento. E aí eu escolho a dose final que vai para a fase 3. E olha quantos voluntários, às vezes, a fase 3 tem, de 1.000 a 5.000. E se der tudo certo, aprova a droga. Olha, da fase 1 à fase 3, na melhor das hipóteses, vai durar de 6 a 7 anos. E é aqui que a gente submete, nesse momento aqui, ó, da fase animal para a fase clínica, que eu descobri um novo princípio ativo, é esse IND. E depois, se realmente deu certo a fase 3, eu submeto essa aplicação de nova droga. Veja que para desenvolver um novo
uma nova droga, eu gasto US$1 bilhão, mais ou menos, e dura 10 a 15 anos. Aqui a droga é aprovada, e aí depois, até começar, né, às vezes, a produzir, fazer a bula, etc., vai de meio ano até 2 anos. Então, veja, né, de cada 10 a 15 mil novos componentes, 5 são considerados seguros para testar, só um desses componentes vai para o mercado e se gasta nesse processo US$1 bilhão, pelo menos, né? Então, gente, isso é uma coisa demorada. Então, agora nós vamos falar de contracepção hormonal primeiro. Então, diferente do que a gente estuda, né? Então, aqui a gente vai ter o GNRH, que vai na hipófise, produz o FSH, vai nas células de Sertoli, que vai estimular a espermatogênese e também produz inibina. Já o LH vai nas células de Leydig, que produz testosterona, e a gente sabe que a concentração de testosterona dentro ali do testículo é essencial para a espermatogênese. Bom, então, quando eu uso o androgênio isolado ou associado ao progestagênio, eu vou ter uma inibição do GNRH, do FSH e do LH. Com isso, eu vou ter diminuição da produção de espermatozoides e da testosterona. Então, se a gente inibir aqui, eu vou ter uma inibição geral de tudo isso daqui. Bom, então, hoje existe um guideline da Academia Europeia de Andrologia e da Sociedade Americana de Andrologia sobre o que eu tenho que fazer para desenvolver os novos métodos contraceptivos. Então, primeiro, na mulher a gente não vê, primeiro, inibição da ovulação e vê gravidez, né? Então, no começo, para o homem, eu vou ter que ver supressão de LH e FSH. Para a mulher, isso não ia dar certo. Por quê? Contraceptivo de progestágeno sozinho não inibe o LH nem o FSH na mulher. Já o combinado, sim. Supressão de espermatogênese, da espermatogênese. Antes se mirava a azospermia completa, hoje não. Menos de 1 milhão de espermatozoides por ml é a marca para os métodos contraceptivos. Bom, gente, e aí eles colocam que seriam os métodos de androgênio e progestagênio, eles podem ser usados para contracepção, assim como os métodos de androgênio isolado. Então, vamos dar uma olhada. Então, esses daqui não prosperaram. Então, tem da OMS de 1990 e 96, olha, eram injeções de enantato de testosterona, 200 miligramas por semana, e aqui o dedo para baixo, né, vocês veem que a taxa de falha aqui foi 0,8, e aqui, para quem tinha azospermia, não teve gravidez, e aqui, para quem tinha a oligospermia severa, teve 8% aí de falha. Sempre a nossa mira é ser parecido com a pílula, no geral, esses métodos de curtação. E daí, por que eu pus o dedinho para baixo? Porque quando eu uso testosterona para contracepção, vai ser uma dose suprafisiológica. E daí existem muitos efeitos adversos, né? E daí, aqui, esse outro, a mesma coisa. Usaram um outro tipo de testosterona, ao invés de ser por semana, era por mês, e aí teve 5,5% de falha. Então, quando é só testosterona, vai ter um pouco mais de falha. E aí, eles acrescentam a progesterona, porque a progesterona confere junto com a testosterona menos falha, porque ela ajuda a inibir o eixo e também porque eu posso aí só usar a testosterona para repor o que eu perdi. Então, eu vou usar uma dose mais fisiológica de testosterona. Então, eu acabo tendo menos efeito adverso, né? Então, esses daqui foram só de testosterona. O único que eu não pus o dedinho foi esse, que era o implante de testosterona com o injetável trimestral, mas os implantes tiveram um problema de 10% de expulsão, então não foi para frente, apesar de, veja, que não teve falha nenhuma. E aqui, outro de testosterona, e esse outro que foi de testosterona mais o progestagênio, e esses daqui, o problema foram efeitos adversos.
tanto a questão de alteração de humor, alteração de enzima hepática, ganho de peso, aumento de hematócrito, redução de HDL, então nenhum desses foi para frente. Bom, o que está em estudo? Então, a gente tem um decanoato de dimedandrolona, que chama DEMAL, que é um profármaco que é convertido em DMA, que na verdade é como se fosse um androgênio sintético, e ele vai ligar em receptor de androgênio e progesterona, aqui não é testosterona, androgênio e progesterona. E aí ele já está na fase 2A, porque ele tem menos problema, ele é oral, né? E ele está sendo testado sozinho ou com levonorgestrel, já está na fase 2A. Existe esse DEMAL, que é um androgênio sintético, que liga em receptor de androgênio e progesterona, junto com a MP, da forma injetável, está na fase 1. Existe esse 11-beta-metil-19-nortestosterona, 17-beta do decilcarbonato, que também é a mesma coisa, liga androgênio e progesterona, então são esse composto que vai ligar nos dois receptores, e ele é oral e está na fase 2A, né? E o que está mais avançado é um gel diário de testosterona e nestorone, que na verdade é um progestágeno que chama acetato de segesterona. Bom, esse já terminou a fase 2B. O que isso significa? Já vai para a fase 3. Então, esse está no último ponto para desenvolvimento. Esse é feito pelo Population Council. Eu vi os resultados de tudo que está acontecendo. Então, esse vai ser o primeiro, provavelmente, a ir para o mercado. Mas vejam, a gente tem 2 orais que estão na fase 2 e um injetável que está na fase 1. Bom, então a gente tem coisas hormonais em desenvolvimento. E vejam que, na maior parte das vezes, é um androgênio associado a um progestagênio. Bom, e os não hormonais? Esses daqui, gente, eu posso atuar em 3 pontos: suprimir a espermatogênese, alterar a motilidade do espermatozoide ou bloquear a liberação dos espermatozoides. Então, vamos lá. Para supressão da espermatogênese, tem assim, uma lista gigante. O que eu quero falar? O inibidor do receptor de ácido retinóico, que é a primeira pílula não hormonal. Esse daqui, o problema desse, já foi estudado várias vezes, é a falta de seletividade. Por isso que agora esse daqui está sendo estudado, está na fase 1, conseguiram um composto mais seletivo, vamos ver se passa nos testes de segurança. Esses outros aqui são inibidores de proteínas ou enzimas que suprimiria a espermatogênese. Qual o problema? Às vezes, numa espécie, isso vai bem, mas às vezes, quando muda de espécie, não tem supressão da espermatogênese, coisa nenhuma. Então, esse é o problema. Vocês vão ver, eu vou mostrar a lista desse tipo de medicação, né, que suprime espermatogênese. Vocês vão ver o quanto é vasta e o quanto ainda está na fase pré-clínica. Vamos lá. Inibição da motilidade do espermatozoide. Várias enzimas, inibidor da adenilato ciclase, de canal de cálcio, e esses também estão na fase tudo pré-clínica. E o que está mais avançado, além daquele inibidor lá do receptor de ácido retinóico, são os LARCs masculinos. É isso mesmo. LARC masculino, como um contraceptivo reversível de longação para homem e ainda sem hormônio. Então, existe um da Índia, que é um polímero, que é injetado dentro dos ductos deferentes. O estudo em humano já foi realizado, mas ainda não tem estudo de reversibilidade. Esse da Índia tem, assim, talvez não é um que vá para frente, né? Tem tido alguns problemas ali com os dados de segurança desse estudo. Existe esse Vasagel, que é dos Estados Unidos, é um polímero semelhante a esse, mas de forma ácida, mais estável. Não iniciou estudo em humanos, pois os estudos em animais mostraram uma persistência de anormalidade da morfologia e motilidade do espermatozoide. E o que está mais andando é esse Adam, que é um hidrogel, que está com seu primeiro estudo em humano com inclusão finalizada. Está sendo feito na Austrália.
Então, vamos dar uma olhada como seria aquele vasal gel, que não está ainda no humano, e como que está esse Adam que está em humano. Então, olha como é feito. Então, você pega uma injeção, injeta dentro do deferente essa substância, que vai formar como se fosse um polímero semipermeável, que deixa passar o espermatozoide, o sêmen, o líquido, mas não o espermatozoide. E por que isso é importante? Porque antigamente eles faziam esse tipo de barreira e o homem tinha uma ejaculação seca. E aí a vontade de continuar o método era zero. E aí depois, com o tempo, isso é reabsorvido, né? Seria reabsorvido, e aí por isso ele é reversível. Inclusive, existe naquele outro da Índia uma substância que você jogue e ajudaria a dissolver mais. Mas ainda não tem estudo em humano falando que ele é absorvível. Agora, existe esse Adam, que é o que está mais andando, e ele é um hidrogel. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Então, aqui, ó, a gente pode ver, né, que aqui é o ducto deferente, onde estão passando os espermatozoides, né? E daí é desenvolvido por essa empresa que chama Contraline, é uma biotech, as biotechs que estão fazendo a maior parte dos estudos de desenvolvimento. E daí vocês vão ver, deixa eu dar uma passadinha um pouco mais rápido, que, olha, como injeção, deixa eu subir um pouco mais, como injeção, a gente é jogado, essa injeção é feita com anestesia local, sobre visualização ultrassonográfica ou não, e é jogado esse hidrogel dentro do ducto deferente, um procedimento que gasta 30 minutos. E daí forma-se esse hidrogel aqui, que vocês vão ver que passa o espermatozoide, não passa o espermatozoide por conta da porosidade, mas o líquido passa. Então, a ejaculação do homem não muda, então ela fica com o mesmo volume, só que sem espermatozoide. E eles vão desenvolver esse hidrogel para 2, 3, 5 anos, e depois da vida média desse hidrogel, ele é destruído, eu não preciso fazer nada, porque vocês viram que alguns eu tenho que jogar substância, outros eu tenho que aspirar, e esse eu não preciso fazer nada. Só lembrando que para bloquear aqui corretamente os espermatozoides, tem que ser macio, porque quando é rígido, os espermatozoides acabam passando por essa beiradinha entre o ducto deferente e a substância que é colocada ali. Bom, gente, então, dessa lista de não hormonal, olha lá, com exceção desse Adam, que é o LARC, que está na fase 1, e dessa pílula sem hormônio de ácido retinóico, veja, olha aqui, um monte de coisa é biologia básica, depois desenvolvimento inicial, que está ali, né, nos primeiros estudos in vitro, e depois pré-clínico em animais. Veja que a maioria dessas coisas, todas estão em estudo pré-clínico, a maior parte ainda está em estudo assim de biológico, assim, às vezes de cultura de célula, né? Não foi nem para um organismo animal ainda, né? Então tá bem inicial, mas já é um avanço. Então, gente, a gente tem algumas dificuldades para serem superadas. Então, primeiro, efeito adverso a longo prazo de contraceptivos contra androgênio isolado, porque aí eu tenho que dar uma dose enorme para ele, além de inibir o eixo, fornecer o androgênio para o homem, né? Tempo que os contraceptivos hormonais levam para suprimir espermatogênese, de 2 a 3 meses. Ali a gente não falou, mas existe uma tabela mostrando quanto cada um leva para suprimir espermatogênese. E depois disso, quando eu tiro, quanto tempo leva para recuperação? 3 a 4 meses em geral. Outra coisa, 5 a 10% dos participantes de estudos de contraceptivo hormonal masculino não suprime espermatogênese com métodos hormonais. Pode ser que a gente está diante de alterações genéticas, como qualquer outro remédio, que existe uma porcentagem que não responde bem.
Outra coisa, existe um rebote da concentração de espermatozoides. 1 a 2% dos participantes do estudo, isso acontece e pode ter gravidez. Outra coisa, falta de especificidade de alguns inibidores não hormonais. Então, às vezes, dá muito certo em animal, eu passo para o ser humano, não vira nada. E dúvidas regulatórias. O que é dúvidas regulatórias? Dúvidas para aprovar a medicação. Então, por exemplo, qual o tratamento que nós conhecemos que vai ser administrado para uma pessoa para a gente ver o desfecho em outra? A gravidez não é em quem eu estou administrando a medicação. Outra coisa, se tiver relação, às vezes não engravidou a parceira fixa, mas engravidou outra pessoa. Então, é muito complicado essa medição de falha. E o FDA, ele não pôs a regulamentação para isso, porque na mulher eu preciso de grupo de 400 ciclos, eu preciso sempre medir em ciclos de 28 dias, e o homem que não tem ciclo? Então, falta algumas dúvidas regulatórias. Aquele documento da Sociedade Europeia e Americana de Andrologia, eles tentam dar algumas pistas para o FDA, mas ainda isso precisa ser melhor trabalhado. E mais que tudo, o suporte financeiro para os estudos. Tem crescido o interesse pela contracepção masculina, mas ainda são as biotechs, né, as empresas de biotecnologia, que estão à frente desse desenvolvimento. Bom, gente, eu queria agradecer, esse é o ICCR, né, que é o International Committee on Contraception Research. Basicamente, a contracepção masculina vem pelo desenvolvimento dessas duas mulheres, a Regina e a Christine, e elas, com outras pessoas, fazem esses estudos. E nesse grupo, a gente basicamente discute desenvolvimento de novos contraceptivos, inclusive os masculinos. Então, obrigada pela presença de todos e a gente pode passar para a discussão.